Todos os assuntos, todas as pessoas, mais um podcast no ar. E hoje, tô aqui com meu amigo Robson. E aí, Robson, beleza? Beleza, mais um Tudo Podcast. É isso aí. Hoje, tô trazendo, eu já falo que ele é meu amigo, que ele é o David. David é lá do interior do Pará, tem uma super história. Hoje eu vou abrir só contando rapidamente como é que eu conheci ele, que foi uma coisa muito maluca mesmo. Eu fiz um projeto da música Abraço Marajó, que é lá no Pará, e o David, eu tava vendendo um equipamento meu de som, e o David entrou em contato comigo para comprar. Veio aqui para comprar o som, a gente acabou se conhecendo, falamos sobre o Pará, sobre Marajó, e aí começou toda essa história. O David troca ideia comigo toda semana, e aí a gente resolveu, cara, esse cara tem que vir aqui Baita história. contar essa história. E aí, David? Bom Beleza, demais? David? Com certeza. Graças a Deus. Obrigado por você ter vindo. Obrigadão por ter aceitado aí. Obrigado mesmo. E já vamos de cara. Você é de que cidade do Pará? Eu sou de uma cidade ribeirinha chamada Moju. Fica mais ou menos uns 72 quilômetros, 74 quilômetros da capital de Belém, do Pará. Moju. Moju, uma cidadezinha, eu acredito que deve ter uns 30, 35 mil habitantes, né? Legal. E Mas, ela é... mas a sua descendência é indígena. Hoje eu sou descendente de índio. De índio mesmo. Índio mesmo. Seu Meu pai avô, era Minha índio. avó, minha mãe. O meu pai é filho de português. Ah, tá. Ah, tá. Então a Pô, sua mãe legal. vem da sua mãe. Vem da minha mãe. Sei. Legal. Aí nós viemos realmente, nós somos indígenas mesmo. Que hoje, tribo né, que era? Hã? Que tribo? Eu, na verdade, não recordo muito bem falar, porque assim que eu nasci na aldeia lá, nós viemos para a cidade e com pouco tempo que eu voltei para lá, depois que eu estava com mais ou menos uns 8, 10 anos que eu voltei lá, já tinha entrado aquele projeto dos quilombolas, essas coisas, né? Sei. Mudou muito. Tá, legal. tá, entendi. Quantos irmãos você tem, David? Nós somos 16 irmãos, 16 irmãos. 8. 8 mulheres, 8 homens? Rapaz, e olha certinho o número, hein? Parecido com a outra, com a Dirce que a gente entrevistou, com a né, Dirce também. de uma entrevista, é verdade, que a gente fez. Entrevistou com a gente. Que legal, David. E vem cá, você se dá bem com todos os irmãos? Tudo certinho? Como é que é isso aí? Não é bem assim. Então, imagina. 16 irmãos, você se Não é dá fácil. bem, né, Nós pô? somos uma família muito conturbada, né? Devido às nossas origens, né? Nossas origens. O meu pai, a minha mãe é indígena e todo indígena é humilde, né? Claro. Só que o meu pai é português, né? Tá. Aí é um cara muito, sei lá, eu vejo ele como muito marrudo, Durão. né? Muito durão, sabe? Ah, é. Isso aí. E os pais deles ensinaram isso assim. Então, infelizmente, né, eu acredito que dos meus irmãos, acho que dos 16, só 3 que ficaram pro lado da minha família, né, da mãe, né? Tá. Sim. O resto tudinho puxaram o papai. Ah, é? Ah, Você já tudo sabe. mais durão também. Tudo duro, um pior que o outro. Poxa vida. Você se dava bem com seu pai? Eu nunca... Desculpa, seu pai é vivo ainda? Não, ele morreu Seu pai- faz mais ou menos um ano. Tá, Ele morreu faz mais ou menos um ano. Eu nunca tive nada contra meu pai, né? claro. Ele que tinha contra a minha pessoa, pelo Ah, fato é? de eu ser o único negro, né? Da família, né? Dos filhos. dos 16, você é o único negro? Negro, né? O resto são moreno, claro, bem clarinho. Caramba, Rapaz do céu. sério? Aí ele tinha esse preconceito contigo? Porque funciona assim, como nós viemos lá do interior, né? Que hoje é chamado quilombola lá, eu vim de lá já pequenininho, de colo, né? E meu pai e minha mãe tinham um relacionamento que já estava conturbado lá dentro. Então, Sei. eu acho que ele traz de lá ele traz uma mágoa de alguma traição, né? Então, acredito eu que ele tenha carregado eu como um escudo, sei lá, como um empecilho ali para Ele achou, situação, talvez, que você que eu não sou é fruto de uma de um outro, de uma traição, de um outro relacionamento. disso. E aí passou a vida toda me rejeitando, né? Caramba, Me meu. rejeitando, mas era, sei lá. Você tem quantos anos? Eu tô com 32 anos. 32 anos. E você... bom, você já não se dava bem com seu pai, mas vocês se separaram? Como que foi isso? Não, eu Como que passei a aconteceu? vida toda. Quando nós viemos para a cidade, a minha mãe veio com todo mundo, né? A minha mãe sempre foi muito prestativa A em cidade casa. que É você uma fala, mãe. desculpa, é Belém. Não,
Não, vocês já Moju. vieram pra cá. Para Moju. Ah, tá bom. A Vocês cidade do saíram interior. Foram Sim. pra Moju, tá. Aí, quando a minha mãe foi para lá, ela era prestativa como toda esposa, né? Cuidava dos filhos, da casa. Tá. E aí, na verdade, eles largaram tudo lá devido de alguns acidentes que aconteceu lá também. Desculpa, você é o mais novo, não? Não, depois de mim ainda tem mais ou menos uns 3. Tá, então você aí na classificação 16, você é o 13º. Por aí. Por aí, assim. Caramba, tá, desculpa atrapalhar. A minha mãe é super prestativa, meu pai veio de lá sem experiência nenhuma, que ele só sabia plantar e colher, né? Tá. Aí o meu pai se adaptou nas situações da cidade, né? Na época tinha uma balsa que atravessava de um lado para o outro os carros. Quem ia para Tucuruí, Tailândia, esses lugares assim, Tá. tinha que atravessar o rio Moju, né? Que é o famoso Rio das Cobras. Ah. E o meu pai se adaptou nessa travessia, ele montou um próprio negócio para ele viver, né? Só que aí ele começou a ganhar muito dinheiro, e o dinheiro subiu para a cabeça, ele começou, para quem veio do mato, né, não tinha uso de entorpecentes nenhum, ele começou a ser alcoólatra, virou de repente um cara dependente do álcool. Mas seu pai veio de Portugal mesmo. Não, Ou ele é filho de português? Eu não conheço bem a história da família do meu pai, porque eu não conhecia a família do meu pai. Tá. Mas da minha mãe eu conheço muito bem. Do meu pai eu sei que ele é filho de português, porque eu ouço algumas histórias de umas tia minha, Sim. que eles são filhos da Ernestina, que, enfim, Tias, irmãs dele. meu pai. Tem. É. E ele era branco. branco. Sei, tá. Não, legal. Entendi. Aí ele começou a empreender. Aí meu pai começou a empreender, e empreender bem, sabe? Ganhou muito dinheiro. Só que meu pai começou a deixar misturar as coisas. E pelo fato dele ter trazido de dentro do interior aquela mágoa da traição que ele achou, teve, sei lá, eu era criança, não entendo bem a situação de lá. E aí ele começou também a plantar isso, né? Ele deixava o básico em casa, né? O básico mesmo, que era, ele sempre gostou de ter a gente nos pés dele, né? Então, muitas das vezes ele deixava a mistura, deixava o tempero, mas não deixava farinha, que lá nós comemos com farinha, né? Sim. Nós temos uma tradição diferente, né? Aham. E aí a mamãe fazia tudo e quando chegava na hora de almoçar tinha que ir buscar com meu pai lá no bar a farinha. E aí justamente aí que ele começava a jogar as inversas nas palavras atravessadas dele, já bebo, né? Todas as vezes assim. E aí meu pai foi só se enterrando, começou a se envolver com outras pessoas, e a minha mãe começou a ter conhecimento da situação dele. Aham. E aí, todas as vezes ele via um refúgio, né, na vida que ele levava ali com a bebida, que era uma droga, né? Sim, Na claro. época era a droga mais usada, né? É verdade, Cara. é bebida, né? E vocês moravam tudo numa casa só? Nós morávamos só numa casa. Você acredita que meu pai, ele veio do interior, ele largou tudo de mão pra lá. E ele conseguiu, na época era muito barato, ele conseguiu uma quadra de 200 por 200 no meio da cidade. Caramba, velho. Aí ele construiu, 200 por 200 é ele grande. construiu uma casa no meio, que lá a casa era feita aleatoriamente. Ele fazia uma casa assim, e não tinha piso na época, e era tudo de madeira. Lá não Sei. tinha casa de alvenaria na época. Aham. Aí era feito com barro. Na época que você fala, isso em que ano mais ou menos? Eu tinha 5 para 6 anos, eu me lembro muito bem. 25, 26 anos atrás. É, mais ou menos isso. É que assim, o meu lugar é que o meu lugar é atrasado, né? Sim. Meu lugar entendi. é atrasado. Aqui é outras histórias. Se você falar do tempo daqui, era praticamente a mesma coisa, mas lá era diferente. Tá. Não tinha televisão a cores ainda. Não tinha. Eu me lembro que o papai tinha. Fala que O o meu Emílio pai era não o tinha único TV. que tinha uma televisão na cidade. E a televisão dele era mais ou menos um palmo de tela. E seus pais se davam bem? Até então aí. Até o papai começar a se embriagar, ele se dava bem. Davam Então acho que o mal dele foi a bebida, né? Pode-se dizer. Também. Tem muita coisa em jogo, né, cara? Porque eu acredito assim, hoje eu penso assim, ó. O meu pai, ele me expulsou de casa, ele chegou a situação dele ficou tão, como é que eu posso dizer, tão grave. Aham. A confusão dele entre ele e a mente dele com a mamãe também, né? Sim. E ficou tão grave que ele chegou ao ponto de me expulsar de casa. E eu com 6 anos de idade. Caramba.
Ah, com 6 anos ele te expulsou. Ele Te me expulsou. expulsou de casa com 6 E como anos, é que- cara. Mas você Ele foi já pra tentou onde, me cara? matar quando eu tinha uns 5 para 6 já. Como assim, cara? Tentou te matar como? Na verdade, é assim. Eu sou um cara muito livre para falar, né? Não sei se isso pode sair aqui, mas lá no nosso interior, a gente não faz nossas necessidades como nós faz aqui, né? Tá. Sim. Aí lá nós temos uma casinha no fundo do quintal para fazer as necessidades, né? Só que eu era criança, eu tinha medo daquele escuro da casinha. Claro. Aí nós tinha aquela quadra toda de terreno, a casa ficava aqui e a casinha ficava no fundo. Você tinha Né? que atravessar o terreno Eu tinha que todo e atravessar lá. o terreno todo para ir para lá. Aham. E aí tinha um vago no fundo, entre a cerca e a casinha, e fazer a necessidade, tinha um vago lá no fundo. E eu, pelo fato de ter medo de ir lá de dentro do coisa, até porque dentro da casinha também morava uma cachorra. Tinha que fazer as necessidades junto com a cachorra dentro. E a Tá. cachorra era braba. Sim. Aí eu tinha todo esse medo, além da casinha, tinha medo da cachorra também. Aí eu fui Caramba. fazer minha necessidade atrás, isso pela manhã cedo. Certo. Eu tinha mais ou menos eu estava nessa transição de 5 para 6 anos de idade. Tá. Aí quando eu vinha terminando, eu terminei, quando eu vinha saindo por trás assim, o meu pai me viu saindo de trás. E ele fazia tempo que ele queria saber quem era que fazia as necessidades atrás da casinha. Ah, porque não podia fazer atrás da casinha. Não, nunca. Não, Sim, era a porque- regra dele. Sei. E nós lá, nós como. Nós do pessoal do mato lá, nós não tem essa regra. Não, era faz... a regra dele. Sei. Ele simplesmente colocou na cabeça dele que era coisa dele. Aí ele pegou justamente você. Foi. Aí ele pegou um. Lá no nosso lugar é visto como um ripão. É um arco feito de ripão. Ripão que faz telhado, né? Sim, madeirão mesmo. Mais ou menos dessa altura Aham. assim. Aí ela tava apontada assim, uma ponta, e a outra tava quadrada. Sei. Aí ele não Tipo foi... um arco. Tipo um arpão mesmo. Aham. Ele não pegou uma sandália, um cipó, como nós chamamos. Lá Sim. os pais Sim, o couro come mesmo. Sei. dali do cipó nas crianças. Sim. E meu pai não fez nada disso. Ele usou o que ele tinha na mão e jogou em mim com raiva. A raiva que ele criou, né? Sim, Porque ele já tinha esse daí. tá. Nossa. Aí ele deferiu a minha cabeça e ficou dentro da minha cabeça. Ave Maria. Eu passei 3 meses correndo risco de nem voltar para casa mais. Foi pro hospital, logicamente. Eu tenho trauma disso ainda até hoje. Eu tenho a cicatriz, esse ouvido aqui, ele ainda vaza alguma secreção Por conta disso. por conta do mal que o papai fez. Nossa. Enfim, causou tanto transtorno. Eu nunca tive nada contra ele, nem um pingo de raiva, não tenho. Quando ele ficou doente, para dar espaço para, como diz o cara, dar passagem dessa vida para outra, ele precisou de todo mundo, mas ninguém quis. Eu fiz o máximo que eu pude. Cheguei a pagar irmãos meus para cuidar dele no hospital, que ninguém queria ficar nele. Eu tinha que dar R$35 por dia para cada irmão que pudesse ficar com ele uma noite. Nossa um dia. Senhora. Embora seu pai não vamos dizer assim, não te amasse como um filho, você o amou, né? Vamos dizer Sim, assim. é assim. É que isso vai muito da cabeça da pessoa. Eu acredito muito que ele amou eu, Tá. mas do jeito dele. Sim. Era o jeito dele de me amar. Tá entendendo? O que tava fazendo ele tomar esse tipo de atitude dele aí, que ele tomou, de tentar tirar minha vida, de me jogar na rua, de me deixar. Eu fiquei largado na rua, depois de 6 anos eu fiquei largado na rua. Eu ia falar isso, ele te expulsou, você ficou na rua. Eu fiquei na rua. Isso depois, com problema na cabeça. Com a Sim. secreção vazando, Ah, já sim, todo sim. ferido. Sabe quando você larga um cachorro que tem uma pira na rua? Aí tem uma ferida, larga ele e a tendência dele é morrer. A minha tendência dele era morrer. Quando ele me largou na rua, a tendência era morrer. E tinha um detalhe que quem fizesse de dentro de casa pudesse fazer um bem pra mim, ia receber a mesma Sei, punição que eu punição. tinha. Uhum. Entendeu? Então, eles toda vez que eu me aproximava de casa, eles, como é que eu posso dizer, eles me expulsavam, me repreendiam de perto de casa. Deixa eu te perguntar, vocês moravam numa aldeia, Nós morávamos numa aldeia. aí depois vocês foram pra cidade, Fomos pra cidade. Moju. Moju. Certo. Moju, mas por que vocês saíram da aldeia e foram pra cidade? E devido,
eu acredito que além dos acidentes que aconteceram, queimou mais ou menos umas 3 cabanas nossas lá, que na verdade não é cabana. A nossa é feita com madeira aqui, mas só é coberta, não tem parede. Tá. Só é coberta com palha. Tá. Sei. Não é oca, não? Não é oca, é diferente. A nossa é feita de madeira aqui no lado e é casca de pau. Geralmente é casca de pau, mas nós, como estava ali, acho que meu pai fez tanto filho muito rápido que não deu tempo nem dele Selinho chalé, vai. nem cobrir a lateral, né? Aí pegou fogo, foi isso? Queimou? Aí pegou fogo umas 2 ou 3 casas dessas. Nossa, entendi. Aí vocês foram pra... A de lá e migrou pra cidade. Entendi. Agora, dessa cidade, quando você foi expulso, você voltou pra casa? Como é que desenrolou isso? Você foi expulso aos 6 anos, seu pai tirou você fora. Eu fiquei na rua. Ficou na rua, até quando? Fiquei na rua até os 12 anos de idade. Direto assim? Fiquei direto. Só que eu tava ali, sempre ao redor de casa, né? Tá. Mas você dormia onde? Debaixo do bilhar, em cima. Primeiro era em cima dos bilhar, dos bares que tinha, os barzinhos, né? Que lá é visto como. Eles chamam de mercearia. Na mercearia. Sim. Agora eu fico abismado, né? Você vê assim, sua filha tem Minha filha vai fazer 6 agora. 6, né? Sim. Aí você imagina essa idade, você sozinho dormir no bilhar. Mas mais detalhe, né? Porque eu dormia no bilhar e isso começou a incomodar, né? Claro, o Os pessoal donos não do quer, comércio, né? E eles fizeram uma cobertura com prego por cima dele e eu comecei a dormir igual o cachorro por baixo do bilhar. Mas só você, da sua família, ou tinha outros irmãos que tinham essas condições? Eu era o principal. Mas Entendi. pela situação que nós pelo meu castigo, muitas das vezes tinha irmão mais novo meu que eu abençoava a minha vida, ele tirava, eles fingiam que comiam tudo e metia alguma coisa no bolso e eu dar pra mim, o papai descobrir e levava botar lá. pra fora também. Que loucura. Aí ele botava pra fora também. Sofreu Micael, sofreu Isaac, o Samuel, diversos filhos. Que Tá, coisa, mas bicho. putz, dos 6 aos 12 anos vivendo na rua. É, Cara, e aí, mas como que foi? Na rua você aprende de tudo, cara. Né? Infelizmente, você já sabe o final da história. É que, na verdade, nesse percurso, quando eu fui pra rua, eu eu era um cara indefeso, era um rapaz, uma criança indefesa. Ou seja, eu não tinha capacidade de me defender de ninguém. Sim. Então, a primeira estratégia minha foi pedir aos comércios, né? Muitas das vezes, o pessoal, principalmente era uma data festiva, um feriado, alguma coisa, o pessoal que está perto da minha casa ali, ia para casa de parente e não tinha ninguém na rua, então eles não me davam nada de comer, mas quando eles estavam lá, sempre alguém me dava alguma coisa. Uhum. Aí eu migrei de perto da minha casa, migrei para o centro, que nós chamamos de beira, né? Lá o comércio, a área comercial é feita na beira do rio. Uhum. Tá. Aí comecei a pedir pelos comércios. Geralmente eles me davam biscoito com datas vencidas, ou o dia seguinte já ia vencer. Ovos, que geralmente tinha 12 ovos numa cartela com 30, 12 ovos que já tinha até aqueles bichinhos, né, em cima dos ovos, mas o resto era só lavar e tava bom, né? E, enfim, ganhei muitas coisas. E com isso, com esse meu jeito de pedir, de reaproveitar as coisas, eu comecei a alimentar a casa também. Sim. Comecei a trazer para casa, comecei a migrar. Quando o papai percebeu que eu estava sobrevivendo na rua, ele começou a escassear as coisas em casa. Eu era o motivo, de todas as formas, de ele... Já fala isso, era uma disputa aí, entre aspas, né? Mesmo criança, né? E aí eu comecei a fazer... No início, a princípio, eu fazia por mim, né? Para me sobreviver. Depois eu tava com mais 2, 3 irmãos na rua também e comecei a migrar para eles. Daqui a pouco eu comecei a migrar também para ajudar em casa. Mas eram os irmãos mais novos ou mais O mais novos? novo, o mais velho novo. não sofreram não, o mais Entendi. velho batia de frente pro papai. Tá. Entendi. Aí, só que eles não podiam fazer nada por nós. Se eles fizessem, eles iam perder também a moradia. Sim. Sim. Tá entendendo? Iam perder a moradia, eles não podiam fazer. Eles choravam que queriam fazer alguma coisa, mas não podiam fazer. E aí quando você fala que dos 6 aos 12 você ficou na rua, né? Aham. E depois dos 12? Pra onde você... O que aconteceu na tua vida? Na verdade, aí? nesse percurso aí, é a maior escola minha, né? É a maior escola minha. Que eu migrei para pedir dinheiro atravessando a balsa, daí eu já encontrei uns amiguinhos lá, saiu briga ali, eu comecei a me defender, aí eu fui virando mais homem, né? Foi me sentindo mais homem, depois que eu disputei
aquelas briguinhas de moleque, mão a mão com o outro, eu já me senti Mais já vi que eu capaz podia, e tal. Aí eu foi, até chegar um exato momento que o mundo inverso aí bateu de frente comigo e infelizmente eu tive que, como é que eu posso dizer, eu tive que entrar, né, de qualquer forma no mundo das drogas. Aí você entrou nas drogas. Foi dos 12 anos aos 18 para 19. Você usou droga Não, por 6 anos a praticamente? A princípio eu me tornei empreendedor, né? Ah, você era um... Eu me tornei empreendedor, né? Uhum. Alguém cogitou lá uma possibilidade, aí eu fui até a pessoa disse que eu tinha capacidade. Na época não entrava essas drogas pesadas na cidade. Mas isso lá ainda? Lá na cidade ainda. Moju. Na cidade de Moju. Tudo aconteceu lá. E aí você começou, mas então você não usava? Não, no entanto, você só trabalhava... Eu nunca usei, era criança, não tinha essa mentalidade ainda. Tá. É que nem o Pablo Escobar, né? Parece que ele não usava, né? Ele negociava, né? Só que tem o inverso da história, porque tudo é um aprendizado. Uhum. De tudo na vida a gente tem que levar alguma experimentar de coisa. qualquer. O que foi que aconteceu comigo? Um amigo, um cara adulto, cogitou comigo, que não era amigo, né? Fala a verdade. Uhum. Sim. Cogitou comigo que eu tinha um potencial e tal, que muitos moleques lá. Porque, como eu estava envolvido com a minha fase ali dos meninos jovens, adolescentes, tinha menino de 18 anos que respeitava eu com 12, na rua. Uhum. Então ele disse: a pata domina tudo. Só que na época rolava muito a verdinha, né? Tá. Que é natural, né? Que lá no Sim. nosso lugar é natural, né? Só que surgiu essa oportunidade aí de botar o crack, a pedra de óxido para dentro da cidade. Nossa Senhora. E aí na verdade, eu fui até o cara me deu e disse que quando eu terminasse de vender, para mim não me preocupar com quanto eu tinha que devolver para ele, não. Ele queria ver se eu conseguia vender. Só que eu comecei... As pedras de crack. Pedra grande, eu comecei a pegar de quilo, chefe. Nossa. Isso é um assunto, assim, fazendo um adendo aqui na sua história, né? Que a gente vê muito hoje em dia, assim, muita gente falar, né, sobre, por exemplo, bandido, né? Eu escuto muita gente que, entre aspas, defende o bandido, né? Fala que é o negócio dos direitos humanos, que o bandido tem que ser cuidado. Vítima da tem que ter sociedade. Sim. Por um outro lado, eu vejo muita gente falando, né? Quem quer mesmo não entra no mundo da bandidagem, isso é tudo desculpa e tal. É muito delicado falar isso. Não dá pra cravar. Não dá pra cravar, porque você vê, você tinha 12 anos, não tem, cara, você não tinha escolha, eu presumo, você não tinha escolha, você não tinha o que fazer, você não tinha nem a cabeça amadurecida pra falar um não, um sim, ou entender o que você tava fazendo, você caiu e dali ficou. Então ninguém pode julgar. Não, cara, é assim, muito louco isso daí, é muito louco louco. isso. Na verdade, é um mundo relativo, né? Porque eu, como já via dos 6 anos na rua, se eu tivesse alguém, eu digo por mim mesmo, sabe? Eu digo por mim mesmo. Porque existe existe o filho que é dos filhos, os dois é educado da mesma forma, mas sempre tem um ali... que já nasce... Tá entendendo? É Tem que ter um pervertido no meio que nós chamamos, né? Tem que ter um pervertido no meio. Sempre tem um malucão, né? Tem que ter o que come a maçã. Tem. O fruto proibido. Só que é assim. É muita questão. Eu vejo isso, tiro por casa. Né? Eu vejo isso. Se na época que eu tava ali, eu falando de minha pessoa. Sim. Não vou colocar todo mundo na lista, não. Eu digo por mim. Se na época ali eu tivesse alguém para dar uma força. Alguém para mim, pelo menos, me colocar na casinha do cachorro para dormir, eu te garanto que eu tinha dado orgulho. Tanto que hoje, pode dizer, eu estudei até a 2ª série. Eu não tive oportunidade para estudar. Meu pai nunca permitiu isso. Sim, entendi. Nunca permitiu isso. Então, diversas matrículas a minha mãe abriu, mas nunca tinha essa oportunidade. O que foi que ocorreu? Se eu tivesse a oportunidade de sair da rua cedo, Sim. eu era um cara de motivo de muito orgulho para muita sem gente. dúvida, sem Tanto dúvida. que, mesmo semi-analfabeto como eu sou,
eu já me sinto orgulhado e eu dou orgulho para muita gente Mas com lá que certeza. viram minha história, entendeu? Com certeza. Mas aí que tá, né, David? Eu acho que cada caso é um caso. Né? É o que você falou que é muito relativo, essa coisa que o Deluca colocou, de que assim, poxa, o cara foi uma vítima da sociedade e tal, mas tem os caras que não são vítima da sociedade que caem para esse mundo também. Então, assim, eu acho que cada história é uma história. A sua história é muito específica, né? Você tá falando por você, né? Eu tô falando por mim, porque quando se trata de droga, quando se trata desse coisa aí, é relativo. É muito relativo, Eu não posso cara. responder por ninguém, Claro. porque você pode muito bem educar, vamos supor, educar teu filho da melhor forma, não deixar faltar nada em casa, você pode dar a melhor faculdade, a melhor coisa. Muitas das vezes ele se revela lá, depois que ele casa, ele se revela. Ele se solta, ele se envolve no mundo das drogas, faz coisas que não... Sim, às vezes a companhia, às vezes o momento, às vezes uma depressão, às vezes um negócio, junta tudo. Eu acredito também nisso aí, mas isso daí, na verdade, é muito da pessoa, sabia? Sim, é Quando isso aí. você escolhe vencer, não tem pra ninguém. Agora um detalhe que, um adendinho também, que é bacana da gente falar. Eu já conversei uma outra vez com você, se eu estiver errado você me corrige. Mas a gente falou alguma vez, quer dizer, nem lembro por que a gente citou esses programas sociais do governo. Bolsa Família, esses auxílios. Mesmo você tendo passado por tudo isso, aí você falou um dia, eu não sou muito a favor desse negócio de auxílio, que isso acomoda mal as pessoas. Não, com certeza. Você imagina, eu vou dar um exemplo pra você. E olha que legal, ele tinha tudo pra querer pra ser o cara do auxílio. Olha, Pois é, né? E não é. Semi-analfabeto, um cara semi-analfabeto, e porque eu sou contra essa parte do auxílio, você imagina, é que assim, você vê aqui, a cidade que você vive, a Claro. capital que você vive, você vive aqui. Agora você vai lá pro meu lugar. Como é que pode uma mãe receber um auxílio do governo, viver só do auxílio do governo, tá? E tá reunida, tem 4 filhos, e tá reunida, tá recebendo lá o Bolsa Família dos 4 filhos, certo? Aí, e tá reunida em barzinho, com as amigas. Mas isso é geral lá? Como que É é? geral, isso é toda a parte periférica. Se você for aqui em Paraisópolis, você vai ver a mesma Sim. coisa. Aham. O cara ganha o auxílio e fica de boa e Com não certeza. quer crescer, né, digamos Não quer assim. vencer, tá muito no comodismo, né? A gente Sim, chama sim. de comodismo. Eu cito sempre esses projetos aí como isso daí é uma fábrica de fazer vagabundo. Mas eu concordo exatamente, eu concordo totalmente com você, cara. É uma fábrica de fazer vagabundo. Quer dizer que eu sou carteira assinada, quer dizer que eles tiram do meu bolso para dar para quem não faz nada. Não seria mais viável eles pegar e simplesmente, vamos supor, vamos tirar assim, de 100 pessoas, vão criar uma vaga de emprego para um desses que estão ocupando esse espaço. Sim, é igual aquele negócio de muito morador de rua, né? Que a Sim. gente tem experiência de que às vezes a pessoa oferece um emprego e ele não quer. Oxi, Ele quer- como é que eu Ele vou não querer? quer, Como é que eu vou querer, irmão? Eu vou falar pra você, eu naquela época, na época da transição do real, que entrou a transição que mudou pro real, na época tinha moeda de 1 centavo. Eu ia pedir esmola, eu fazia na época, 7,50 por dia. Tu sabe quanto era uma pasta um creme dental de escovar os dentes na época? Era 35 centavos. Uma sandália havaiana, original, como que hoje tem muitas marcas paralelas, era 2,50, irmão. Não, a Havaiana hoje Irmão, eu vou te item. falar item uma coisa. de rico. Uma Coca-Cola custava, era centavos. É, O cara comprava uma cerveja com 70 centavos, irmão. sim, era diferente. Isso eu te falo porque eu vivi, né? Sim, o valor. Então das você coisas. imagina, naquela época. Hoje o cara parar no sinal, se ele ficar no sinal pedindo dinheiro, tá entendendo? Muitas das vezes ele usa a própria dependência dele para pedir dinheiro, que convence mais a verdade do que outra coisa. Sim. Agora, você lá, você veio pra... Como é que foi assim? Depois disso, você casou lá, você namorou lá, você veio pra Não. cá. Depois eu cheguei no estágio final da droga. Então, aí é isso, ia falar como é que foi seu... Eu cheguei Desenrolar no cheguei final, no meu reinado final. Tá, mas deu certo, peraí, mas deu certo a venda? Eu- Que o cara falou assim, ó, eu vou te dar aí, você não precisa me devolver nada de volta, não. Mas isso daí é só uma estratégia para você entrar. Eles também estavam começando com a química no meu estado. Entendi. Aí você Então, foi, vendeu, e ganhou vou- dinheiro. Eu levei 3 quilos na época e voltei de lá com quase 5 mil e pouco. Que na época era grana pra caramba. Era.
Só que era novidade. Só que eu fui um cara muito esperto nessa época. Eu não pensava como eles vendiam tudo em pedacinhos, sabe? Eu pensava em dividir em 4 e vender para os playboy. Eu não queria me misturar com o povoado, eu queria me você misturar vende só com a classe. E aí comecei a vencer. Da primeira vez eu me apresentei para ele e disse, olha, parabéns, você está de parabéns. Engano, eu ganhei tanto dinheiro nessa época. Eu cheguei a dar 2 viagens por semana. Eu dava 2 viagens por semana, trazia 16 quilos por semana. Eu chegava a ganhar numa viagem, na época eu ganhava 3 mil reais. Isso, você tá falando de quantos anos atrás, cara? Eu só tô falando quando eu tinha 12 anos de idade. 20 anos, ganhava 20 mil por mês aí. Se for fazer a correção hoje, o cara ganhava Era uma muito grana. dinheiro. E você fazia o que com esse dinheiro na época? Com Assim, esse dinheiro? ganhei. Cara, na verdade, eu não sei te dizer que dinheiro maldito era esse. Que eu contava assim no bolso, o dinheiro tudo inteiro. A diferença era de 200 reais, mas não fazia muita diferença não, porque eu dava uns descontinhos às vezes, né? E em 2 noites, o dinheiro, muitas das vezes, uma noite mesmo, ele evaporava. Vinha fácil e ia fácil. É que eu eu ainda tenho esse dom, né? Aquilo que eu falo pra vocês, eu sou um cara muito dado, né? Eu alugava uma moto na época, eu tinha ganhar bem dinheiro, mas pelo fato de eu não ter documentação, ser um indigente praticamente, eu não tinha possibilidade de comprar um veículo para mim, então eu alugava moto sem habilitação, como eu era, né? Eu alugava uma moto sem habilitação, o cara, 30 conto, eu alugava, saía para tudo que era alugava. E na época eu não estava usando entorpecente, e aí as coisas foram piorando. E depois você começou a usar. Aí eu comecei com amizade, namorinho e tal, aí eu comecei a apitar um pouco, né? É? Puta, aí... E aí... Daí destacou de vez, daí não tinha essa aí. Porque aí a grana que entra, se aquela lá demorava 2 dias, agora demorava um dia. Eu cheguei em situações de eu fumar tudo que eu pegava. Imagina, aí calma aí, começa a derrubada. Eu cheguei e já pensava assim, tem um corre ali para fazer, outro corre ali, eu vou pegar uma carga, vou pegar a rapaziada, eu vou levar para tal lugar. E era crack? Crack. Caraca, meu, e crack é um negócio que acaba com a pessoa e dificilmente a pessoa se restabelece, cara. Difícil. Não é por incrível que pareça, eu penso muito espiritualmente, né? Porque era uma coisa que eu vivia, mas não era uma coisa que eu queria para minha vida. Então o que foi que aconteceu? Eu simplesmente, eu fazia aquilo ali, mas não sentia prazer. Sim. Eu não sentia prazer de andar com muita gente, eu não sentia prazer na droga, nem nada, eu só vivia aquilo ali que pra mim É o que tinha pra hoje. Talvez era o que você conhecia, cara. Era o que você conhecia, a vida era aquilo ali pra você e... Então chegou no ápice. Chegou um exato momento que eu pagava, na época, eu pagava um acordozinho. A gente não pode citar nome de pessoas aqui quando se trata dessas coisas. Eu pagava uns acordozinhos. Quando eu cheguei no fundo do poço, que eu comecei a usar tudo que eu pegava, aí... Os homens chegaram comigo, pediram acordo, e aí eu disse que não tinha mais, que não dava mais, que eu estava me saindo. Aí começaram a me perseguir, aí foi a hora que eu desisti. Né? Eu desisti, mas não foi nada fácil, não. Eu desisti assim. O que mais me comoveu foi que eu querer ser aceito. Né? Que na época eu me apaixonei por uma garota de programa. Para eu poder conseguir vencer a droga. Isso lá em... Isso, eu ia falar, quantos anos mais ou menos? Isso já tá com 18 anos. 18 anos, se apaixonou? Me apaixonei por uma garota de programa. Tá. Porque você conheceu fazendo programa? Não, na verdade, como eu entrei no mundo das drogas, que eu tava naquele ápice do negócio lá, e o que aconteceu comigo? Eu passei a aliciar também as garotas. Putz, tá. Porque todas as vezes que eu aliciava ela, o cara pedia também uma quantidade. Mano, traz 5 gramas pra mim, entendeu? Sim, tá. Como assim, Aliciar? Eu não entendi. Vender a menina, entendeu? Fazer o trabalho de venda, né? Eu vendia a menina junto com a droga pro cara. Você tá procurando uma mulher, ele era o empresário. Aí você vendia um bônus, né? Caraca! Fazia uma jogada legal e eu ganhava muito dinheiro nessa época. Aí, nessa brincadeira, eu me apaixonei por uma garota de programa que era amiga de uma garota de programa que eu aliciava. Sim. Ah, tá. Ela não era da área. Aham. Aí eu me apaixonei por ela.
porque... Você fala da área da região, não era da região? Não, ela era da cidade, não Sei. era da área onde eu aliciava. Sei. Ah, tá. Ela era geralmente garota de é programa, mas não publicidade. era da sua área de venda. Era, digamos não, assim. ela não se prostituía na cidade, ela se prostituía na cidade vizinha da nossa. Tá. Mas aí você se apaixonou, mas chegaram a namorar, chegaram a ficar junto? Por incrível que pareça, cheguei a me envolver, Aí você se envolveu com mas ela. com muita luta. Eu consegui tirar ela da cidade, consegui manter 1 ano e 8 meses ela sem usar droga. Ela é mais nova que você? Ela era mais nova, 1 ano, 2 anos. E ela usava droga também? Oxe, ela dava trabalho. Só pra você ter uma ideia, na época que eu me envolvi com ela, eu conheci ela numa época de eleição na rua, que a amiga dela apresentou pra mim. E na mesma noite a gente fomos na época, eu nunca tive casa, na verdade, né? Eu tenho agora, graças a Deus. E a gente morava em casas abandonadas. Geralmente o dependente químico ele é assim, né? É. Ele não Ver tem para uma casa abandonada, é aqui que eu vou morar, Oxe. aqui que eu vou ficar. Com certeza. Que é o que acontece aqui no centro de São Paulo. Direto. Lugar é que tudo... que foi que aconteceu? A gente morava numa casa abandonada. Eu, né? E aí eu conheci ela e levei pra lá pra casa. Passei uma noite junto lá. E no dia seguinte eu fui deixar ela na casa da mãe dela. Não conhecia a mãe dela também. E a mãe dela se encantou com a minha pessoa. Muito. Quando eu fui entregar, disse, tá sua filha aqui. Ela dormiu lá em casa, porque estava aí essa noite e tal, conversando. E aí eu, brincando com ela, tem esse jeito de brincar com todo mundo, né? Sim. Eu disse assim mesmo. Eu chamei o nome dela lá. Como é que faz para levar sua filha para casa, para ficar comigo? Aí ela disse assim mesmo, tá doida? Eu disse, por que? Ela disse, essa menina não é para ti não, meu filho. Mas falou em que sentido será, hein? Ela falou, porque todo mundo conhece, eu sempre fui trabalhador, chefe, independente da minha situação de rua, de droga, eu sempre fui batalhador. Eu sempre fui um cara mas que- falou por conta dela. Falou, falou ó, por conta que ela era mais vagabunda. que ela era... Entendi. Ele era muita areia pra Sim, ela, sim, né? no caso. Entendeu? Aham. Ela era mais vagabunda. Ela se envolvia com os piores vagabundos da cidade, aqueles que Entendi. andavam. Ela quis te igual- poupar, né? É. Ela quis te poupar. Falou, Aí entendi. eu sei que eu trabalhei muito ali, irmão. Batalhei muito. Até um dia. Ixi. Batalhou muito pra ficar com ela, você fala? Foi, porque tinha dia que eu encostava na casa dela, ela tava com um cara lá. Putz. Às vezes eu chegava, o cara chegava junto comigo. Nossa. Porque ela era garota de programa. Ela era garota de programa, felizmente. Entendi. Caraca, bicho. Aí eu enfrentei muito essas coisas E aí. chegou a pra dar conseguir. certo? Então, não. Ficaram Porque juntos? assim, eu acredito muito, como eu falo pra vocês, eu acredito muito na questão espiritual, então isso foi uma forma de Deus me tratar, né? Tá. Ele me fez me chegar de um leproso, pra mim ver que aquele leproso ali era a situação que eu vivia. E que ele podia mudar meu rumo. Aí foi aí que eu, né, fui trabalhando isso. Me E você, nessa época que você conheceu ela, você ainda usava droga? Eu já tava decidido parar. Ainda usava, mas tava decidido. Mas estava decidido parar. Eu cheirava de noite, depois que conheci ela, eu cheirava de noite. E ela usava droga? Ela? Deus te defenda, quem usava era ela. É Eu pensava mesmo? que eu usava, ela usava. Nossa, e você... Ela usava mais do que eu, porque ela tinha a ferramenta de conseguir, né? Eu não, eu tinha que pagar pra conseguir, ela não. Você querendo se livrar, namorando com uma prostituta que tava usando droga pra caramba. Putz, isso aí não podia dar certo, né, bicho? Mas deu, por incrível que pareça. E deu certo, cara. Deu, porque eu consegui vencer. Eu morei 1 ano e 8 meses com ela. E foi 1 ano e 8 meses que eu, nesse 1 ano e 8 meses que eu consegui vencer. Consegui ganhar dignidade, ganhar respeito, emprego. Eu não ia mais atrás. Isso tudo lá ainda, né? Tudo lá. Depois que eu me envolvi com ela, na verdade eu tive um namoro com ela, passageiro rápido. E aí eu resolvi abrir mão das drogas. Nisso que eu resolvi abrir mão, eu estava chorando num pé de árvore assim, um caminhoneiro parou, perguntou se eu precisava de alguma coisa. Eu disse, contei minha história para ele. Nesse dia ele me deu dinheiro da minha passagem, me deu toalha, mandou eu tomar banho, dormir no lugar lá, ele tudo fez por mim. E ele me embarcou no outro dia, foi embora para a cidade vizinha. Você tem contato desse cara? Não, não tem mais, né? Não, mas ele disse que um dia a gente ia se ver. Ele sabia que eu ia ficar bem porque ele tinha certeza que eu queria mudança para mim. Mas você não tem o contato dele mais?
Hoje, desse cara que te ajudou? Não, foi aleatório, um rapaz... Aleatório, assim. Aleatório. Às vezes foi um E anjo. ele te deu uma passagem pra onde? Ele me deu uma passagem, me deixou dormir, ele ficou jogando jogo lá no posto de gasolina, deixou eu dormir na cabine, me deu roupa, mandou eu tomar banho, me deu dinheiro, me embarcou no ônibus e me mandou pra cidade vizinha. Qual cidade foi aí? A cidade de Barcarena, fica mais ou menos uns 32 quilômetros da cidade de Moju. Tá. Aí você foi pra lá. Aí fui pra lá. E aí? Aí me conheci uns pessoal lá, a minha mãe já tinha se separado do meu pai, tava com um cara lá, já me cheguei da minha mãe. Tá. E aí esse rapaz que tava com a minha mãe, já conhecia um advogado lá, e o advogado que teve toda a dificuldade que eu teve também, o cara bateu de frente. Sabe quando Deus coloca as pessoas no caminho, no seu caminho para mudar a sua vida? Assim surgiu o Dr. João. E o Dr. João mudou minha vida, cara. Dr. João. Por que doutor? Ele é o quê? Ele era advogado. Advogado. Ele é um dos advogados na época mais cogitado, era o único, né, cara? Ali. Se falar era porque ele já não faleceu. tá mais entre nós. Tá, sim. Um cara muito bom. Um cara E super... te ajudou? Ele me ajudou em todos os sentidos. Eu contei a história para ele da menina, que eu gostava dela. Ele me cedeu uma casa. Tá. Isso com 3 meses trabalhando com ele. Ele me deu uma casa e mandou eu ir buscar ela. Me deu dinheiro para eu ir buscar ela. Ah, tá. Essa mesma menina? Enquanto ela estava lá comigo, lá na casa que ele cedeu para nós, e eu trabalhando com ele, ele sempre dizia, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Mas ele já tinha dito antes de eu ir buscar ela. Sei. Sim, ele te ajudou porque ele viu que você queria muito. Eu queria muito. Mas ele não estava concordando. Mas ele também sabia que ali seria uma ferramenta... Pra te moldar, né? Ele conhece, ele trabalhou com todo tipo de gente, ele sabe muito bem por onde é que as coisas funcionam. Então esse cara mudou minha vida, cara. E desse cara aí, depois desse cara aí, do Dr. João, eu resolvi voltar pro interior. Foi aí que eu realmente dei o pontapé. Pra mim estar aqui, eu tive que voltar, pra você ver, né? Eu nasci voltar pro mato. Entendi. Pra Maju. Pra Moju, pro interior de Moju. Nossa, aí você voltou pra lá. Voltei pro interior, lá da onde meus pais me tiraram. Pra mim estar aqui hoje. E você voltou por quê? O que você fez lá? Não, eu voltei por diversas coisas, porque o que foi que aconteceu comigo? Devido eu ter saído das drogas, não ter dado muita assistência mais pros caras que comiam minha propina e tal, aí eu comecei a ser perseguido, né? Aí o que foi que aconteceu? A polícia começou a me perseguir, porque funciona assim, lá na nossa cidade, eu não sei qual é o intuito deles, funciona assim, se um bandido aleatoriamente cometeu um crime e ele não foi achado, eles vão naquele lá, que já está incomodando ele faz tempo. Eles vão lá em você e jogam em você, o bagulho. Resolvem em você. E jogam em você, entendeu? Ah, houve um roubo de moto aqui. Eles muitas das vezes sabem. Não sabe quem foi, vamos... Não, muitas das vezes eles sabem, só que o cara está muito longe. Entendi, mas os caras querem dar uma solução. Eles querem queimar teu fio, porque eles já têm uma rixa com você. Sim. Eles já carregam isso. Eu não sei bem dizer como é que funciona isso. Eles aproveitam uma oportunidade. Mas eu te garanto, gente, eu nunca... Eu me condeno por uma coisa. Eu destruí muitas famílias com droga. Sim. Mas que o resto, nunca roubei, nunca matei, nunca me prostituí. Graças a Deus. Nunca briguei com ninguém enquanto eu estava no poder lá. Sim. Né? Mas consta alguns sistemas meu, eu já fui preso diversas vezes, mas tudo assim, do jeito que eu estou lhe falando. Tudo porque Caso mandadinho. É forjado por eles. Entendi. Forjado por eles. E aí quando você voltou então pro interior de Moju, você se renasceu aí? Eu comecei tudo do começo. Eu já estava sarado das drogas. E seu pai, Legal. nessa época? Ah, meu pai, na verdade, depois que eu saí das drogas, eu não tive mais contato com a minha família. Entendi. Você voltou pra lá, mas não teve contato. Eu voltei pra lá, mas eles ficaram na cidade e eu tava no mato. No mato, entendi. Aí eu não tive mais contato com a minha família, assim, totalmente, né? Tinha uma outra vez, outra, assim, tá? Vez, que uma tia falava pra mim. Tá. Eu resolvi, pela situação que eu vivi, eu resolvi me privar. Tá. Sim. E isso me fez muito bem. Tá.
E aí lá você refez você recomeçou a sua vida. Comecei. Aí foi lá que eu fui aprender a ser borracheiro, dentro do mato. Já era quilombola já lá, já não era mais indígena. Olha. Aí lá eu fui, eu aprendi, não vou dizer assim, a gente fala formar que a gente aprende, né, as situações, né. Eu não tenho diploma de nada, mas eu sou formado em panificação, confeitaria, cozinha, borracharia. Formado pela vida. Pela vida, tá entendendo? Que legal, e com esse cara. potencial todo, surgiu um rapaz lá vendendo peixe, lá dentro do mato, e eu mexendo farinha lá, fazendo de tudo. Eu, eletricista, eu fazia tudo. Eu sou um cara super aleatório para fazer as coisas. Legal, cara. E faço com dedicação, E aí surgiu um cara vendendo peixe lá e ele pediu para mim dar um apoio para ele nas escoltas lá, que lá é muito perigoso. Se você não conhece o estado do Pará é muito perigoso. Ah, é? Parece que não, mas é pior que a Rocinha. Sério? Vixe, Maria. É pior que a Rocinha. O estado todo? Sim, o interior, a cidade, a capital. Mas tem uns pontos turísticos legais, assim. Sim, tem, mas né? esses pontos turísticos eles são protegidos. Sim, É, porque sim. ninguém mas quer aí que se rouba turista, você já né? pensou Aham. no De Lucas andando na rua da cidade? Coitado, Andando em gente. São Brás? É? Não, você não precisa ter nada, basta você andar bem vestido. É porque Pará é um lugar que eu nunca fui. É, eu também não. Eu nunca fui no Pará. Eu te aconselho a ir lá. Então, mas você me aconselha de que forma? Eu senti um pouco... com certeza, você tem que ter um conhecimento, tem que conhecer Tá. as pessoas. Assim, lá é um lugar super da hora. Eu te falo assim porque a marginalidade é muito grande. Aham. Ela não é falada, mas é muito grande a marginalidade. Infelizmente eu estou falando isso porque eu passei por lá. Sim. E qual que é o ponto turístico legal lá, por exemplo? Ah, tem muito. É. Não dá para especificar. É que eu não conheço nenhum, mesmo. Mas Belém do Pará, Uhum. mano, eu acredito que o Círio de Nazaré você precisa pelo menos conhecer. Legal. O Círio de Nazaré, que Legal. é uma vez no ano que tem. Mas o ponto turístico é em tudo que é lugar lá. Mas no geral, então, lá, assim, é muito perigoso. A marginalidade é muito. Como é que eu posso dizer? A margem da marginalidade é muito grande. Sim. E aí esse cara aí pediu pra você fazer escolta, como que foi? Aí ele pediu pra eu fazer escolta, o cara do peixe, né? Certo. Aí eu comecei a escoltar ele, daqui a pouco ele funciona lá, o marreteiro ele vai assim, com 2.000 de mercadoria, vamos supor, se ele trabalha com rede, ele vai com 2.000 de rede, ele deixa os 2.000 de rede, na próxima ele traz mais 2.000, mas vai recebendo aquele 2.000 que ele deixou pra trás. Sim. E vai deixando os outros 2.000. Tá. Aí o que foi que aconteceu? Eu comecei a receber esse dinheiro e ele vinha atrás entregando. A princípio era só para me escoltar ele, né? Sei. E lá eu sempre, na época, confesso para vocês que eu sempre andei armado, né? Sempre andei armado, aleatório. Cara, super aleatório. Na verdade, a gente tá ali para sobreviver, cara. Claro. Sim. A gente tá ali para sobreviver. Dependendo da situação lá, o povo, aquilo que eu falo para você, o povo não tem muito estudo. A Que arma maioria que você das tinha? pessoas- Hã? Que arma que você andava? Ah, eu andava com uma 12. Ah, 12? tá Atravessado bexiga. nas costas. Eu Caraca. sempre gostei de arma, apesar de hoje não. Eu gostei, nunca tirei. Mas pegava, lógico, o mercado negro, lógico. Lógico, é coisa Não mais tinha fácil. como. Lá é fácil. Lá é Até fácil. hoje, será que é fácil? É fácil em qualquer canto, não é só lá. É em qualquer canto. Se você sair na rua aqui hoje e perguntar, alguém conhece alguém que Não, Tem um- se tu perguntar, tu não vai encontrar. Ah, Se tu perguntar, tu não vai encontrar. Agora, tu chegar com dinheiro pra comprar, tu compra. Fácil mesmo. Você perguntar, não acha. Se tu Mas você perguntar- falar assim, ó, eu tenho, você abrir a mala de dinheiro... Você já pensou eu chegar aqui na frente do prédio, e vamos supor, é um condomínio de casas aqui. Aham. Eu chegar aqui e perguntar, cadê o De Lucas? Lá, se tu perguntar pelo nome, tu não vai encontrar ninguém. entendi. Lá, para você ver que a margem da marginalidade era tão grande, Aham. que se você perguntar pelo fulano, eles não vão te falar. Entendi. Aí você andava, vamos lá, andava armado. Andava armado escoltando o cara. E aí? Ele viu que o meu potencial, que era super dedicado Ah, no trabalho, ele disse, mano, eu tenho um sobrinho lá em São Paulo que tá muito bem e tal. Tem um cara lá. Ah, e Eu é falei, legal, sabe? Eu queria saber como é que você veio pra São Paulo. Ah, É aí, ó, vai. Esse cara falou, eu tenho um sobrinho lá, ele tá super bem. E aí tem um cara lá que eu falei de ti pra ele tá muito afim, ele manda, se tu quiser, ele manda dinheiro da passagem, ele manda tudo pra você, Tá. né? E eu tava trabalhando na panificadora do Zanildo, que
que fica na divisa de Moju com Acará, uma cidade vizinha também. Né? Esse cara me ajudou muito também. Ele, a esposa dele, a família dele, de forma geral, pai. Legal. O vilarejo do Santa Rosa, que é esse interiorzinho lá, todinho, cara. Tem gente boa, né, no mundo? Tem ainda. Na verdade, tem não. Todo mundo tem um lado bom, entendeu? O problema é que muitas das pessoas não querem revelar isso. Eu já cheguei a vender pão na casa de uma pessoa, a pessoa nem olhar pra minha cara. Mas tem situação de eu passar na rua, as pessoas me chamam, ei, padeiro, vem aqui. Você entendeu? Entendi. E aí esse cara chegou com essas ideias pra cima de mim, e aí ele disse que seria uma boa ideia pra mim se eu coisa. Eu disse, rapaz, cara, a mentalidade de quem tá lá é outra, cara. Você fala com relação a São Paulo. Quer vir Mano, pra cá. Acho que aqui tá a oportunidade. Mano, porque lá nós não vemos essa reportagem que nós assiste aqui. Nós não vê a reportagem que nós assiste. Eu te falar, tu ouve falar o quê do estado do Pará pela televisão? Nada, né? Lá também nós não escuta falar muito de São Paulo. Mas hoje talvez não mudou um pouco por conta da internet, por conta do celular, porque hoje qualquer um tem celular e tal. Hoje acho que talvez melhorou um pouco mais. Mas você fala qualquer um, mas só que lá na região ribeirinha, nos interiores, nós não temos esse acesso todo, não. Né? Ainda é remoto, né? Ainda é remoto. Tipo, geralmente tem na vila onde eu nasci, que hoje é visto como quilombola, na região lá, o interior chamado de Envirateua. Na época, nós tínhamos que caminhar para vir para a cidade. Nessa época que eu vim do interior para a cidade, nós tínhamos que caminhar mais ou menos uns 26 quilômetros a 30. E a carga vinha em cima da carroça num boi, daqueles búfalos do Marajó, que vinha puxando uma carroça. A carga, muitas das vezes, da farinha, roupa, mala. O velho que não dava conta de andar vinha em cima. É igualzinho a história do Marajó lá que eu escutei da própria... Até te contei da ministra Damares, lá a mesma coisa. Aí, o que acontece? Anda 5 horas para buscar as coisas. E aí a gente tinha que remar. Chegava na beira do rio, isso eu tô falando na terra. Nós vínhamos de lá do vilarejo. Quando chegava na beira do rio, a gente fazia nós chamamos de avoada, né? São peixes salgados, toma com chibé, que é uma farinha molhada com água. É a parte mais pobre que tem da situação, mas é gostoso, é bom de se viver, sabe? Bicho, mas agora, vem cá, você sai de lá, você chega em São Paulo, porque lá você tem uma vida, você tem uma percepção da vida, é uma coisa. Você chega aqui, foi um choque, ou não? Não, porque a princípio, pra mim, eu já tinha vivido na cidade, né? Então, o que Só não era tão grande. Só não era tão grande. Quando o cara falou de vencer, e falou, olha, você imagina só, eu tenho 2ª série, irmão. O cara tá falando que ele vai me mandar para São Paulo. Como que se eu tivesse um ensino médio completo. E ainda tem um detalhe, ele disse, tá carteira assinada, vai pro emprego, tem onde morar, tem tudo. Irmão, lá tu não encontra isso, irmão. Então aí você topou, lógico. Oxe, E veio. Eu disse pra ele... E como foi quando chegou aqui? Cara, foi um choque. Um choque porque... A princípio, não foi nada do que ele disse. Mas não foi assim, ele prometeu algo e não cumpriu? Não, o cara prometeu pro cara que eu tava escoltando. Tá. O cara daqui de São Paulo prometeu pro cara que eu tava escoltando. Sim, tá. E o sobrinho dele, que tava lá em São Paulo, que tava em São Paulo, tinha confirmado com ele. Então ele lá também foi enganado? Ele também foi enganado. Também foi, então não foi ele, foi ligeiro, não? Não. E... Tanto que eu, estando aqui, eu tive que forçar a barra para mandar o sobrinho dele para lá, senão ele ia ser morto aqui, nas drogas. Ixi, Maria. Então, peraí, quando você chegou aqui e já foi falar com esse camarada aí? Eu cheguei aqui, e aí foi falar com o dono do comércio que tinha me mandado vir para cá. Mas esse aí? O dono do comércio, ele tinha um sobrinho, que o sobrinho que intermediou minha vinda para cá. Tá. Entendi. E ele, na verdade, é complicado, sabe? Porque na primeira noite ele me colocou com 8 homens dentro de um quadradinho que tinha mais ou menos uns 3x3. Caraca, mas 3x3. O quê? Pra dormir? De quadrado. Tinha um banheiro integrado nesses 3x3. Pra você morar, pra você... Morar. E nós entrávamos às 3 horas da manhã no trabalho e saía às 3 da tarde. Nossa Pra Senhora. ganhar R$550. Nossa. Trabalhava 12 horas. Só que nós não sabia. Ainda tem mais um detalhe.
todo mês, se ele mandou R$300 para conseguir te trazer, todo mês ele descontar 50. Pra pegar de volta. Para pegar de volta o dinheiro que ele investiu com você. Mas só que isso não foi dito. Claro. Sim. Pra trabalhar o quê? Desculpa, trabalhava no quê? Aí, Bar, tem o que tem de gente sofrendo com essa situação. no que? Bar? Barzinho? Barzinho. Tipo assim, o quê? Garçom? Churrasqueiro, faxineiro? garçom, faxineiro, ajudante de cozinha. Assim. Tem um bocado de gente que vem migrada Com assim. quantos anos isso você tinha? Você tinha quantos anos? Eu vim em 2011 para 2012. Sei. Fazem 10 anos, né? 10 anos. 10 anos, então, Então você tinha 22 anos. É. Você tem 32, 22 anos. É. Aí você veio, então, esse cara te pôs num quartinho e você foi trabalhar no bar. Foi trabalhar no É bar. um bar, bar dele? É bar dele. Bar dele. É uma rede, ele tem uns 60 bar, eu acho. Eita, nós. Certo. É lá no Lago da Vila Prudente. E aí, Certo. no primeiro fim de semana, eu percebi que não era meu mundo. era aquilo porque, que você- Era porque assim, quando chegou no sábado, no domingo, você vendia a sua folga. Eu nunca vendi, né? Porque a carga horária nossa já era grande. Lá no nosso lugar nós trabalhamos muito mais, mas é no nosso lugar. Sim. É outro nível. Sim. Nós é dono do nosso mundo. Se nós quiser largar a farinha queimando, nós Aqui larga você e estava segue. sendo como um escravo, vamos dizer assim. Isso. Você era um Situação de escravo. Agora, aí uma perguntinha no meio do caminho. Se você quisesse... Bom, você percebeu isso aí, você falou, meu, isso aí não é pra mim, não. Se você quisesse sair, o cara te ameaçava? Ah, mano, ele segurava a gente de tudo que era jeito. Inclusive, eu falei isso pra ele. Só que também, antes de falar pra ele, é a mesma história que eu tô contando pra vocês aqui, ele ouviu. E aí ele viu que eu era um cara vivido. Sim. Quando eu falei pra ele, olha, não dá pra mim essa parada aí, E ele ficou tranquilo. ele já ficou tremendo, né? Tá. Então ele deixou você sair fora. Com certeza. Tá. Sem dúvida nenhuma. Eu vou Menos segurar mal. um cara que vai querer fazer o mal comigo. Porque eu já tenho história. Eu nunca fiz o mal com ninguém, mas eu tenho história. Você tem um histórico, você Lógico. expôs o histórico, o cara falou, não, qualquer hora aqui eu doido, não... é? Esse cara aqui vai... Até porque eu alertei ele muitas coisas muito antes. Ele ia se prejudicar muito, esse senhor. Eu alertei ele muito antes. O sobrinho do cara que me mandou pra cá, de lá do Pará pra cá, eu descobri as coisas dele, que ele tava entrando em favela, comprando bagulho. E quando ele tava com a mente feita, né, usado os entorpecentes, ele andava falando besteira. Aí eu chamei o tio dele, conversei com ele e disse, olha cara, eu vou tirar do meu dinheiro e vou mandar teu sobrinho pra aí, senão tu não vai nem conseguir enterrar teu sobrinho. E consegui mandar ele pra lá. E falei pro dono do bar, falei, olha, estão usando entorpecente dentro da casa, estão fazendo aquilo. Aí, tu sabe o que ele fazia, o dono do bar? Ele colocava em conflito eu com os inquilinos que estavam junto comigo. Ixi. Aí, sabe, querendo fazer o mal? Aí eu logo dizia pros caras, irmão, do mesmo buraco que tu veio, meu irmão. Já Né? foi expulso de lá, viu? Sim. E a menina? Hã? A menina que você namorou, o que deu? Você sabe se ela... Na verdade, eu quando eu vi que não tinha mais futuro, não tinha jeito. Né? Aí você largou mão. Eu passei 1 ano e 8 meses com ela, eu resolvi abrir mão, com dó no coração, mas eu resolvi abrir mão. Entendi, mas... Tanto que hoje eu não posso estar com vínculo com o familiar dela, mas eu ainda devo muito respeito a eles. Mas ela é viva? Sim, sim. É viva? Ah, então ela se recuperou das drogas? Nada, continua do mesmo jeito. Sério? Até hoje, bicho? É hoje. Eu fui Caraca. recentemente, fui lá na casa dela, conversei com a mãe dela lá e continua do mesmo jeito. Entendi. Aí você em São Paulo, mas você casou? O que você fez? Depois que eu tava aqui em São Paulo, depois que cheguei aqui em São Paulo, que eu passei por essa situação com esse senhor aí do primeiro emprego. Isso, aí você saiu dele. Eu me saí dele. Ele me deu, olha, eu trabalhei 6 meses para ele me deu R$240 de rescisão. Caramba. E esse com os 200 e poucos reais que ele me deu, eu tava decidido a ir pro Pará. Voltar. Mas eu não tinha dinheiro para voltar. Tá. Mas aí eu não tinha dinheiro, mas eu sou borracheiro, né? Eu gosto de andar, eu sei contar minhas histórias, tá entendendo? E eu tinha certeza que alguém ia me ajudar. De trevo em trevo eu ia chegar, né? Uhum. Só que antes quando eu fui pro interior, eu já não tinha mais TV lá pro interior. Quando eu voltei da cidade de Barcarena pro interior, não tinha mais TV para me assistir, né? Muito trabalho e tal. E aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, ficou mais restrito também para mim, porque eu só trabalhava, chegar em casa, às vezes não dava tempo de lavar nem a roupa de trabalho. Já ia dormir. Muitas das vezes eu dormia sujo, cansado demais. E o que foi que aconteceu?
Quando eu pedi a rescisão desse senhor, e quando eu disse para ele que não dava mais para mim, que ele me liberou e me deu esses R$ 240, eu peguei e tinha colocado na minha cabeça que eu tinha que ir na Praia da Sé conhecer o Tom Cavalcante. Só que eu não sabia que não tinha mais a gravação lá. Que era feita no domingo, né? Pode crer que ele ia nossa. lá. Aí eu peguei e tava decidido. Perguntei pra uma senhorinha lá, disse, olha, vai pro metrô e lá tu te informa que o cara vai te deixar lá. Eu disse, tá bom. Só que nem ela, acho que também não sabia, né? Aham. Aí eu falei pra um guarda lá, o guarda disse, ele me deixou na estação. Ele me seguiu até a estação, aqueles guardas que levam os deficientes, as pessoas Sei. especiais. Ele disse, olha, agora é só tu subir aí, chefe. Só que eu acho que não tá mais gravando não, faz muito tempo já isso. E aí, de lá, quando eu subi lá, não vi nada. Eu resolvi dar uma volta ali, fui parar ali na região onde tem um teatro municipal, a 7 de abril. Sei. E aí fui tomar um café lá, conheci o atual patrão meu, né? Que eu devo também muito a esse cara, porque, na verdade, eu costumo dizer que eu tenho pouco, mas eu tenho o suficiente, sabe? Eu vivo um dia após o outro. Eu tenho o suficiente. Esse cara me proporcionou uma alegria que eu nunca imaginei que ia ter na vida. Que legal. Após tomar o café, fui pagar e perguntei para ele assim, ó, desculpe, mas eu queria, se você pudesse me dar uma informação. Pode dizer. Esse irmão, sabe o que? Eu estou numa situação assim. Você não conhece ninguém que queira uma pessoa que faz faxina, que pinte, que faz alguma coisa? Sabe fazer o quê? Eu disse, irmão, eu sei cozinhar, sei. Sabe fazer salgado? Sei. Isso, olha, sobe ali na 24, fala com o irmão meu. Por incrível que pareça, parece que foi mandado. E quando eu cheguei com o irmão dele lá, ele já estava de saída. E precisava fazer coxinha. Daí eu ocupei meu espaço. Né? Quando eu cheguei lá e disse pra ele, ele disse, não, ele já falou comigo. Como assim? Sabe? Ele estava de saída? Ele tinha outro bar, ele estava fazendo salgado lá, que não tinha salgadeira. Ele estava fazendo salgado Ele lá. estava trabalhando Ele mesmo? mesmo estava trabalhando. Tá. O irmão do meu patrão que estava trabalhando. Sei. Não, eu já estou de saída, irmão. Tu sai fazer coxinha, faz uma coxinha aí, eu vou te dar. Olha, de cara ele já falou, eu te dou 1.300 por mês, mais passagem. E pá, mano, chega, eu chorei nesse dia. Pô, que legal. Eu Nossa, chorei. imagina. Que E legal. nessa época ele trabalhava com mais ou menos uns 17 quilos de trigo, eu alavanquei para 60 quilos. Você não quer falar o nome do seu patrão aqui? Sim. Agradecer ele? Pode É, falar, cara. Isso é É legal. que na verdade Claro. ele não é meu patrão, né? Ele faz parte já da minha família, Mas né, é o- cara? Esse então, cara me é. proporcionou muita coisa, né? Eu nunca imaginei, quando eu ganhava muito dinheiro, no mundo das drogas, eu não consegui comprar nada. E com esse cara, eu vou falar sério pra você, eu tenho uma propriedade muito grande na cidade de Barcarena, na cidade da minha esposa, né? E Você adquiriu adquiri com o dinheiro trabalho daqui. digno, suado, fazendo salgado. Que legal. Eu comprei minha primeira moto com dinheiro. Eu não sabia, gente. Olha, passou um ano de trabalho com esse cara. Ele disse assim mesmo pra mim, ei, tem um dinheiro aí pra eu acertar contigo. Tuas férias e teu 13º. Semana que vem eu te dou, tá bom? Eu não sabia o que era isso, gente. Quando ele falou Claro. isso, eu não sabia. Sim. Quando ele perguntou, chegou no dia que ele disse que ia me dar, ele disse assim mesmo, tu vai precisar do teu dinheiro para alguma coisa? Eu disse, não, pai. Eu nem sabia o que era. Eu disse, não. Não, só que eu vou pagar uma conta ali, depois já acerto contigo. Eu disse, não, tranquilo. Quando foi outra semana, ele perguntou de novo, eu disse, não, eu não vou precisar. Eu não sabia o que ele estava falando. Uhum. Eu não entendi essa linguagem. Nós somos do mato, lá não tem 13º, Lógico. férias, não tem nada esse negócio de, como é o nome da adicional noturno, não tem nada Não disso. tem nada. Ninguém sabe de nada lá. Tá entendendo? E aí, o que foi que aconteceu? Eu disse, uma das certas vezes que ele perguntou, tu vai precisar do teu dinheiro? Toda vez perguntava, né? Eu disse, não vou precisar não, mas tu vai comprar alguma coisa? Eu disse, rapaz, se eu tivesse dinheiro para me comprar uma moto, eu disse, pô, eu compro. Olha só. Aí ele comprou minha primeira moto, me vendeu um carro. Eu já tive, recentemente eu estava com 2 carros na garagem, 2 motos, né? Tudo Caramba. proporcionado por ele. Só que assim, eu sou um cara super, super simples, sabe? Fala o nome dele aí, pô. Agradece ele aí. O alemão, né? Ele tem um restaurante lá na galeria ali, na passarela das clínicas, né? Aqui na Rebouça, né? Aquele sei. vermelhozinho lá. Ah, sei. Ah, tá. Nota de gente, né?
E tem também na Alameda Santos e na Alameda Jaú. Ah, tem lá do lado da Dirce. Sim, do ladinho dela. Do lado da Dirce que a gente entrevistou esses tempos aí. Olha aí. É a Jaú com Consolação, né? Não é isso que tem um... Ela tá ali, onde mesmo? Na Alameda Santos também. Ela tá na Alameda Santos. Pois é, aí tá tudo lá, aí estão tudo lá. É o Alemão, o Dan e o Galeguinho, inclusive. Que legal. Eu E você tenho trabalha até hoje com ele? Eu trabalho até hoje com eles. Com ele. Trabalho hoje eu sou dono do negócio próprio, só que eu ainda trabalho com eles. E casou? Eu casei assim que eu entrei com esses caras aí, que começou a chover na minha horta, né? E como foi? E como você conheceu sua mulher? Ela é daqui? Ela é daqui? Não, ela é de lá. Ela é de lá? Ela era amiga minha. Na verdade, eu trouxe ela para trabalhar comigo, para me dar uma força, porque como eu ganhava muito, eu precisava Dividir ajudar o seu dinheiro com alguém? com alguém, mas não é... Não, mas eu precisava... Que legal. Porque assim... Ganhava muito, você fala aí no bar aí, do alemão. Do alemão. Aparentemente, o que acontece? 1.300 pra você ganha Não, muito. porque eu passei a ganhar muito. Aquilo foi só a primeira proposta. Muito quanto, meu amigo? Me fala quanto tu ganha. Aquilo foi só a primeira proposta, porque era de acordo com o que ia subindo, ele disse o seguinte: a princípio eu vou te dar isso aqui, 1.300, mais passagem, mais isso. Eu não posso te dar comida porque aqui é uma lanchonete, um bar, você pode comer à vontade aí. Tá? Então, eu se um caso, eu trabalhava 6 horas de trabalho por dia. 6 horas? De 6 a 9. Ou era 6 horas de trabalho ou era 9. No início era 6 horas, porque nós fazíamos pouco salgado. Tá. Aí passou a ser 9 horas de trabalho, porque nós passamos a vender até 35 quilos de trigo. Nossa. E aí eu também estava aprendendo. Eu usei, inclusive minha ferramenta principal foi a internet. Claro. Então eu vi que tava fluindo para mim, eu tava ganhando bem, com uma coisa que não... Uma mão de obra, né, mano? Lá no meu lugar, para te ganhar isso aí, tu tem que investir num comércio grande. Claro. Tem que fazer um comércio grande para ganhar R$2.000. E aí você precisava de um auxílio, você trouxe uma moça. Eu trouxe uma moça que e é ela tua acabou amiga. ela acabou se tornando uma salgadeira de excelência. Olha só, cara. Ela acabou adotando, eu tentei diversas coisas com ela, mas o que ela deu certo foi se guiar por mim. E ela é empregada deles também, até hoje. E aí vocês namoraram e... Nós estávamos juntos ali, né, no mesmo convívio, e aí ia saindo para lá e para cá, nós dormíamos na mesma casa, acabamos até unindo o útil ao agradável. Tá certo. E aí, Você tem filha, né? Tenho uma filhazinha, vai fazer 4 anos no mês que vem. Que legal, É uma cara. benção de Deus. Viu? Com certeza, bem. Aí só tem a vencer. E você falou que você tem um negócio próprio. Recentemente, né, com essa pandemia, eu tentei, como fechou tudo, e a única coisa que servia, que estava aberto aí era o delivery, eu resolvi abrir a adega, né? Que inclusive eu recebi um apoio muito grande do alemão, né? Ah, apoio que muito legal. grande. Então você tem uma adega. Eu tenho uma adega. Cara, fala aí o nome da sua adega aí, como faz pra entrar em contato. É adega. Hã? É que na verdade a gente está começando, né? A gente não tem muita coisa, né? Tá. A gente está começando agora, e nós não sabemos até onde que vai isso, né? Aham. A gente está começando agora, mas... E essa adega é físico ou é delivery, assim? Você É pede? física, mas Física. ela faz delivery. Faz E delivery. fica onde essa adega? Ela fica aqui no Taboão da Serra, o Taboão da Parque Serra. Marabá. Sei, perto de onde nós estamos gravando aqui. Pois é. Aham. Legal. Legal, vamos fazer uma parceria. E o nome? Tem nome? Tem, é Bardega. Ah, o Bardega. Bardega. Bardega, Porque olha aí. a legal, proposta é oferecer show ao vivo. A proposta, já tem todo o equipamento, que vocês sabem muito bem que eu estou com todo o equipamento já todo lá montado. Que legal, A cara. proposta é oferecer uma coisa legal. E se eu aí. pedir lá uma cervejinha, o delivery vem aqui. Vem aqui, bater aqui. Aí, ó, Bardega, hein? bacana, cara. Tem Facebook, essas coisas? Eu tô com o Facebook e Instagram, mas ainda está em processo de... Vamos arrumar ele, alavancar esse Bardega aí. Vamos sim, vamos sim. Seu logo pode estar ali naquela TV ali, ó. É, vamos colocar aí pra certeza. divulgar Se você. uma parceria, sem ceder bebida pra nós. É isso aí. Deixa Deus agir. É isso aí, cara, Pois que é. legal. Aí eu venho desse lugarzinho aí, venho... Cara, que legal essa história, né? Você viu, cara, da onde você veio e aonde você chegou, cara. Isso Eu vou aí... te falar uma coisa difícil, uma coisa que até é da minha família também, né? A minha prima, tem uma prima que mora aqui em Francisco Morato, e espero que ela me autorize a falar disso, mas acho que não vai ter problema. Ela também teve um bom tempo em droga, assim, e crack também. E foi um negócio muito difícil de sair. Não é fácil, não. Na Então, verdade, né? a droga nunca sai da gente. É, então. É um leão por dia. A droga nunca sai da gente, é a gente Entendi. que sai da Você tem droga. que vencer dia a dia, né? Porque no meu caso,
eu ocupo, às vezes eu deixo até desejada de casa, né? Às vezes a mulher reclama que eu tenho que dar mais atenção, mais não sei o que, mais não sei o que mais. E inclusive nós chegamos até uma vez a discutir a respeito disso, que nós estávamos prestes a se separar, né? Tá. Só que assim, no meu caso, é um caso à parte, entendeu? Eu procuro ocupar 100% do meu dia. Eu quero chegar em casa Morto. sabe? Muitas das vezes... Para não dar motivo, entendeu? não dá, como se diz, espaço. Abstinência, para não bater abstinência, para não bater abstinência. Na verdade, a droga ela nunca vai sair de você, mano. Entendi. Por onde você andar, a droga tá aí. Tá entendendo? Se eu sair daqui dessa esquina, for parar mais ou menos uns 2 quarteirão aqui, eu tenho droga na minha mão. Tá entendendo? Ela nunca vai sair de você, é você que tem que fugir dela. Então, para fugir é manter... Cara, no meu caso, fez muito bem eu manter 100% dos meus horários. Sim, é trabalhando, ocupado. Trabalhando, ocupado. Quando não tá com a agenda filha cheia. em casa brincando com o filho e tal. Tá. Batendo cabeça. Então eu acabo até... Muitas das vezes eu não consigo tragar um cigarro mesmo. Cigarro normal mesmo. Sim. Muitas das vezes, que eu sou fumante, mas muitas das vezes eu consigo nem fumo. Agora sim, o Pará, eu sei que ele é muito forte, a questão da prostituição lá é muito forte, né? Com certeza. É muito forte. Eu falei, até conversei com você sobre Marajó lá aquela vez, você até me falou, ele falou, nossa, cara, no Pará é cada esquina. Cada esquina que você passa tem uma menina. É que assim, eu costumo dizer que a parte da prostituição, ela não é por um acaso. Né? Ela não é por um acaso. Ela se tornou, na verdade, o Pará se tornou ponto turístico da prostituição. Todo mundo quer ir para o Pará. Tudo que é pedófilo, tudo que é gente ruim. Nossa Senhora. Nesse sentido, né, nessa linha de raciocínio que nós estamos falando aqui, né? Eles querem ir para Belém do Pará. Eles pagam turismo, chamado turismo do sexo. Sim. É isso que rolava muito Esse em Marajó turismo lá. do sexo. Muitas das vezes, o que acontece? O que está rolando lá no Pará, que rola já há muitos anos, eu conheço o Pará do pé da cabeça, né? Não só Pará, como Manaus também, né? Ali a região da Amazônia, né? Então, o que acontece? É muito relativo quando a gente vai falar disso, é muito detalhe, cara. Isso vem tudo do conflito familiar. Eu vivi um conflito, inclusive, eu posso falar abertamente para vocês aqui a respeito de casa, né? Na minha casa, nós somos 8 meninas. Isso. E 8 meninos. Lá em casa, quando se trata das drogas, foi dos 8, eu acho que uns 3 se salvou. Eu acho. Porque droga e prostituição lá é uma coisa por outra. Porque aí da prostituição, abertamente para vocês, acho que ninguém talvez uma se livrou. Da minha irmã. Né? É o reflexo, né? O reflexo. Aí o que acontece? Na verdade, a prostituição ela é um refúgio para uma situação. Vamos dizer que quando eu estava lá sofrendo o papai começou a boicotar, né? Assim que se fala, né? Boicotar as coisas dentro de casa. Tá. E eu sou uma mulher. 12 anos de idade. Na época que eu estava com 12 anos de idade. Eu vendo a minha mãe chorando, sofrer, ou até mesmo não podendo comprar um shampoo para lavar meu cabelo, não podendo ter uma roupa nova, eu vou me refugiar. E lá no nosso lugar, geralmente, isso daí, ela começa com coroa, que é os idosos, né? Eu vou arrumar um coroa para me bancar. Que coroa, na verdade, a mente dela funciona que o coroa não toca, né? E realmente, muitas das vezes não toca. Né? Ele só quer uma companhia. Só quer bancar uma companhia, um carinho, muitas das vezes nem toca. Né? Mas aí isso se torna, isso vai se tornando um ciclo vicioso. Sim. Claro. Aí elas vão lá e começam a arrancar as coisas do coroa, aí vai arrancando, vai extraviando, vai arrancando, vai extraviando. E aí vira 2 ciclos viciosos. Aí daqui a pouco, olha só o que ela faz. Ela começa a migrar do coroa, fica com coroa, que banca ela, mas fica com o mais novinho, que também banca, mas aí ele já abusa, ele já usa, tá entendendo? Claro. Ele já usa a mulher, já começa a abusar da menina. Isso começa muito cedo, gente. Eu tô falando 12 anos, mas provavelmente vem até... Nossa. Começa muito mais cedo. Muito mais cedo. E você como um cara nativo, né?
que tem descendência de índio e que tem toda essa vivência que você viveu tudo de ruim e agora tá vivendo, graças a Deus, aí uma vida... Eu costumo dizer de o tempo favorável. Tá evoluindo e tal. Hoje, se você falasse assim, na sua opinião, né? O que salva o Pará? E não só o Pará, as outras locais que vivem esse De tipo prostituição de situação, e de droga. de que tinha igual você. Você é um menino que, sei lá, foi expulso de casa, que estava perdido, que ninguém te deu a mão. Como você falou, pô, ninguém me deu a mão, se alguém me desse a mão, eu tinha uma outra história. Com certeza. O que salva, assim, falando assim de tudo, de governo, de sociedade, de tudo, como é que faz, Olha, cara? como nós somos, na verdade nós somos eu acredito pelo que eu vivo, pelo que eu já vivi, o que eu vivo hoje, eu acredito que o nosso país, ele não é visto como um potencial, mas ele é o potencial. É demais. isso Eu é não o que entendo, a eu não galera entendo porque fala. as pessoas simplesmente elas destruíram o que é delas e estão querendo manipular o que é nosso, que já é nosso. O brasileiro é um povo Tá muito entendendo? egoísta, né? Então o que Naturalmente. acontece? Aqui no nosso país nós já somos um potencial. A política ela tá estagnada, sabe? A nossa política está estagnada. Ela não, muitas das vezes vamos falar o presidente ele até quer fazer alguma coisa, mas aí quando chega lá no estado, No Congresso, no Estado. quando chega, não, muitas das vezes eles fazem algumas coisas ali. Aham. Tá entendendo? Muitas das vezes eles fazem algumas coisas. Mas aí quando chega lá no estado, ele é barrado Sim. Pela máfia local. pela máfia O local. governo hoje do Pará é de que partido? Cara, eu não sei bem, mas ainda continua com a família Barbalho, que pelo amor de Deus, aqueles pessoal. Então, ali. é que tem isso também, né? Tem os coronelatos, né, que eles falam, né, que é aqueles caras que mandam, desmandam e não sei Lá- o quê, e vai passando de filho e vai, e isso não aí. muda Lá nunca, é assim, né? lá tá assim. Ainda tá com a família Entendi. Barbalho, sempre foi com a família Barbalho. Que Na eu- verdade, não teve um governo que eu possa tirar o chapéu lá no estado. É. Não posso. Pô, já foi com a mulher do Barbalho, com a ex-mulher do Barbalho, já foi com o Helder do Barbalho, e já foi com o Barbalho mesmo, que é o pai, né? O Jader, né? Ixi, já de Barbalho, deixa de defender, tem sido terrível. A perseguição ali é tão grande. Eles não olham para canto nenhum. Eles não estão nem aí. Hoje, algumas pessoas que estão fazendo hoje são os vereadores do município que estão estourando muito, porque agora virou moda ser natural, ser verdadeiro. E aí, quem está ganhando a mídia é os caras que são verdadeiros. Às vezes tem 12, 17 vereadores ali, mas tem um ali que ele vai na coisa. Se tu fazer, eu mostro. Se tu não fazer, eu mostro também. Tá entendendo? Mas no meu lugar de... Mata a cobra e mostra o pau. No meu lugar de forma geral, para resolver, eu acredito que para resolver essa parte tanto da droga quanto da prostituição, eu acho que ajuda como a moça estava falando aqui, como é o nome? Dar uma cesta básica, fazer uma ação social, né? Ação Sim. social. Fazer uma ação social, dando cesta básica, alimento para todo mundo, isso nunca que vai resolver. É, né? Nunca, porque... Pode ajudar, resolver não. Ajuda de qualquer forma. Não, no meu lugar não precisa muito disso. Uhum. Não vou dizer que você não vai fazer diferença levando a cesta básica. Claro, você faz. aham. Que com certeza vai fazer. Mas no meu lugar não existe muito esse negócio. É diferente daqui de São Paulo. Sim. É diferente Porque de lá outro. você não tem comida, você pesca, é isso que quer dizer? É, porque no meu lugar... Lá tem comida, lá você tem vira. tudo, irmão. Sim. Lá tu quer comer um palmito aqui, tu tem que comer enlatado. Lá nós comemos natural, papai. Sim. Tá entendendo? Tá. Tu quer comer um peixe aqui, tu tem que ir lá no mercado ou numa feira, que tem que esperar seu dia da feira. Lá não, tu joga a isca e pega. E o açaí de lá? O açaí é nativo, natural. Tô louco pra provar um açaí desse aí, pô. Não acho aqui em São Paulo? Acha sim, acha comigo. Então aí Ah, nós com vamos- você? Opa! Ó, eu tenho um amigo meu que, mano, o cara, ele é viciado em açaí. Agora Você conhece. você acredita, você acredita, eu vou te falar uma verdade pra você. Eu quase trago o açaí e a farinha pra cá. É. Por Eu que quase não traz? trago. Hã? Por que É que não? assim, eu não conheço muito a coisa de vocês, né? Porque nosso açaí lá. É óbvio que eu queria ver vocês reagindo à situação de comer um açaí com alguma. Nós comemos com frango frito, com camarão. Nós comemos vira um agridoce Não aí. é doce igual. Não é doce, não. Ah, tá. Eu já ouvi falar. Tem É um come amigo com meu, farinha. tem um outro amigo meu que ele é do Pará. Inclusive, ele parece muito contigo, assim, a fisionomia. Ele é cantor. É outro cara também que ele veio de lá. Ele canta aqui, canta em banda de baile e tal, não sei o quê.
E ele que me falou do açaí, ele falou, cara, o açaí daqui não tem nada a ver com o açaí de lá, bicho. É isso que você tá falando. Eu tenho pé de açaí aqui. Totalmente Eu diferente. tenho pé de açaí aqui. Quer dizer, na verdade, não é meu. Aham. Eu conheci, e na verdade, eu vinha passando pela rua, vi um terreno, cara, eu logo me identifiquei. Isso aqui é açaí. Aí quando passou uns meses, eu passei lá, tava todo os Carregado. cachos, carregado, pretinho. Aí eu fui lá, bati na casa, na cara de pau. Oi, Mas lá não tem açaí doce, que nem tem aqui? lá tem. Agora, na verdade, isso é, vocês no nosso lugar, a linguagem certa é vocês estão tomando a chula do açaí. Chula? É. Tipo, sobra. Não. É a água, só a água suja, sabe? Do Ah. açaí. A lavagem do caroço que nós chamamos. Ah, que louco. É, Legal. vocês estão tomando a chula do açaí. Nós chamamos de chula, né? Mas por que é doce ou não? Não, porque o nosso, doce a gente o bota nosso aqui. litro de açaí, para fazer uma caixa daquela de 20 litros de açaí, Sei. que vocês conhecem aqui, aquelas doces, cremosas todas, Aham. 1 litro de açaí dá para fazer aqueles 20 quilos. Então, porque assim, O nosso é 1 litro natural. eu já procurei o açaí puro. Eu tenho açaí Puro assim, porque a minha esposa é nutricionista. E aí, eu tomo açaí em casa, só a Tati que não, a minha esposa, mas eu tomo, a Alice toma, e o Bernardo, Já tá meu tomando. filho de 1 ano e pouco, cara, ele começou a provar, mano, e gostou do negócio. Claro. Só que aí a gente quer pegar o mais natural possível. Aí eu fui no mercado, me procurei e Tá aí, tal. nosso amigo. Cola comigo que eu vou te levar num pé pra te apanhar. Aí você vai lá Ó. aí você vai lá nas como se chama, nas especificações nutricionais e tal, aí você vai ver, meu, tem um monte de coisa, não é só açaí, é açaí, é não sei o que, Guaraná. é guaraná, não, os caras misturam um monte de coisa. E Eu a vou pegar Coca açaí dele? contigo. Cara, agora me deu vontade de pegar E eu esse só açaí, quero hein? finalizar com uma coisa aqui que ficou é uma deixa boa que você me deu. Você falou o seguinte, que esse negócio então de ação social não é o que resolve. Ajuda, é mas legal, mas não é o que resolve. Não resolve. Aí, então eu vou fechar com o negócio aqui. Pensando numa forma então provavelmente mais liberal, o que resolve é oportunidade para o povo trabalhar e ter o certeza. seu próprio caminho. É isso? É, também. Mas assim, já tem o suficiente indústria no nosso estado. Indústrias, postos e etc. O problema é que 80%, eu falo isso pelo que eu vejo na Vale do Rio Doce, na cidade vizinha da minha cidade, chamada Barcarena. E onde 80%, eu acredito que seja mais ou menos isso, não são paraenses. 80% dos funcionários Então não são paraenses. eles não dão oportunidade local. Não dão e não estão nem dispostos a dar devido à baixa escolaridade, à falta de capacitação. Então eu acredito que começa por aí. Pela É que educação. Então a gente cara. volta ao ponto da educação. Que a gente sempre conversa sobre isso e fala, meu, o negócio acho que é educação, bicho. É. Você vê, né? Porque se o povo fosse melhor escolarizado e etc., teria mais oportunidade. Aqui também é tudo muito regado ali. Ali é tudo muito regado. Na verdade, a gente toma se humilhando nos pés dos governantes do nosso estado. Eles sempre fazem isso, eles sempre boicotam a gente. É a mesma situação que eu vivia na casa do meu pai, Tá. a gente vive no meu estado. Eles não Eu querem acredito porque que de forma geral, eles né? não querem que a gente cresça. É porque é o muito, Brasil é não muito crescer. simples, gente. É muito simples. Olha, hoje você chega aqui, vou falar. Hoje você chega aqui, já me ofereceram um curso para me receber o diploma de ensino médio completo. Sim. Mas eu tenho que participar do curso e pagar por ele. Sim. Claro. Tá? Lá pode se fazer isso e após isso migrar ele para uma capacitação, um soldador de MIG, um palestrante. Lá não tem professor, para ocupar todas as coisas, então as crianças ficam para trás. Então essas pessoas que não têm como é que eu posso dizer, uma formação certa, mas que conseguem, porque todo mundo tem essas qualidades, né? Educar uma criança, tá entendendo? Fazer uma escola voltada só para essa criança, colocar uma pessoa para ir estudando também, ensinando as crianças e estudando para vencer também na vida, né? É isso Na aí. verdade, eles não estão dispostos É a mexer isso. na base. Sim. É Lá isso aí. tem uma máfia, cara, uma máfia tão grande de concurso público lá que só Deus na casa. Imagina. Aí não tem jeito. Lá quem é feliz é aquele que tem um emprego na prefeitura, Sim. em qualquer parte da área administrativa ou qualquer coisa lá.
Sei. é feliz, tem o que comer todo dia. Aquele que não tem, Uhum. é triste, viu? Eu imagino. Bom, Poxa. isso é um assunto para um próximo podcast que nós vamos ainda entrar nesse assunto. Mas olha, já quero te agradecer. Demais, muito porque legal. você topou vir aqui, topou falar de todos os assuntos aí doídos, né, da sua história. Deliberadamente. Mas também falou dos assuntos felizes, né, porque isso você, eu falo aqui por mim, você é um exemplo para nós. É uma história de superação, de assim, verdade, que porque vai... é um orgulho, assim, de conhecer pessoas como você, que levaram só porrada E hoje tá aí, conseguiram cara. erguer, coisa que a gente às vezes não leva nem metade das porradas que você leva É. e reclama pra caramba. Isso. Então eu tô aqui te agradecendo pela sua presença aqui. Valeu por abrilhantar o nosso podcast. Muito legal mesmo, muito Você legal é o mesmo. cara. Eu que agradeço. Valeu, David. Valeu, David, valeu, Show cara. de bola.